crianças celulares e pais sem tempo. Qual é o resultado de esa ecuación? Ustedes saben que las crianças de hoy son impregnadas y adheridas en continuidad de ser con celulares. Celulares de diferentes tipos, más en general los que son hábiles para contar con aplicativos que permitan baixar pequeños joguinhos, pequeños brinquedos, y establecer una secuencia de figuras que resultan realmente divertidas. Muchos dos adultos y muchos dos que están aquí seguramente, también cuando hacen más viajes de avión, cuando tienen que esperar algunas horas en algún lugar, ya van prevenidos, llevan o seu tablet o seu iPod, para no saborecer demasiado, ya con algunos aplicativos de brinquedinhos baixados. Os mais, como diría, disciplinados, baixan libros. Os que son más, ustedes van a permitir una libertad poética, CDF. Ahí baixan libros, y entonces se entretienen. No voy a revelar cuál es meu bando, si estoy de un lado o estoy de otro. Mas, evidentemente, o celular cumple un papel muy importante. Hoy en día, en la vida familiar y en la vida de las crianzas. Y eso no tiene distinción de clase. Digamos, incluso no tiene distinción de instrucción, de grado de instrucción. Programas o software, los aplicativos que están en uso en los sistemas de Internet, que es el sistema del cual el celular participa, ese sistema son utilizables por un operario, por un ejecutivo, por un académico o por un esportista. Quiere decir que no requiere grande complejidad de lógica su operatividad. Aquellos que son estudiosos los sistemas lógicos que asisten a composición de estos dispositivos, he llegado con alguna diversidad de conclusiones, más o menos a conclusión de que el sistema más complejo en circulación popular, circulación abierta, para no YouTube, por ejemplo, para activar estos aplicativos, requiere saber de memoria, o más o menos de memoria, porque tienen muchos guías visuales que indican cómo sería la próxima operación, más de no más de 8 botones. O sea que apretando 8 botones como un número telefónico, ¿no es verdad? O sea, 4 primero y 4 después. Vean que son 8 botones. 8 botones no es nada. La miña niña que fez ontem, anteontem, 2 años, y la conta até 10. Quiere decir que no se requiere una habilidad muy compleja para manejar eso. Acontece que los que somos
de outra geração e não nascimos com esse aparelho colado no nosso verso, né, nós temos uma certa resistência a esse tipo de linguagem. É como a dificuldade que há, por exemplo, em manejar, né, um violão. Um violão tem 5 cordas. Não é tão complicado. Combinar 5 coisas, a gente faz coisas muito mais complicadas que isso na cozinha. Qualquer um que faça um bobó de camarão combina muito mais do que 5 coisas. Então, digamos que não se trata de uma superinteligência. Digo porque os pais se iludem com bastante frequência que quando uma criança pequena maneja, né, o iPad, né, com certa habilidade e displicência, dice, mas ele é um gênio, é super inteligente. Vejam só, né? Acontece que o pai é burro, não é que ele seja inteligente. Né? É decir, é burro de um modo específico. Nós somos inteligentes não de modo harmônico para todas as coisas. Ou seja, quer dizer, a aplicatividade, né, de nosso pensamento lógico não se desdobra igual em qualquer terreno. Alguns são muito habilidosos na linguagem, outros nas imagens, outros na mecânica, outros na matemática, e assim podemos seguir. É decir, não somos todos iguais em quanto a habilidade de aplicação de nosso sistema inteligente a diferentes campos e domínios. É próprio do humano, isso se chama singularidade. Quer dizer, o saber que a espécie humana acumulou não é usado de modo uniforme por todos. E isso enriquece, não empobrece, digamos, porque é muito interessante contemplar a obra do vizinho, que não faz igual que nós. É decir, interessante contemplar a obra do vizinho se nós não formos invejosos. Senão, nós tentamos destruir algo que o vizinho fez. Não destruir materialmente, às vezes o destruímos conceitualmente. Veja essa senhora, a vizinha que tingiu de loiro o cabelo. Ficou horrível, na verdade. Bom, mas este comentário para nos situarmos acerca de esse novo integrante da família que se chama celular. Vocês sabem que a cena clássica familiar do século XVIII, XIX e até uma boa porção do século XX era uma família sentada, me refiro nos lugares onde não faz o calor que faz em Salvador, claro, sentadas ao redor da lareira. A cena clássica é a lareira acesa, a mãe tecendo, as crianças sentadas no tapete, brincando com pequenos brinquedos, e o pai fumando seu cachimbo, lendo um livro. Essa era a família clássica, não é verdade? Mais ou menos, digamos, com 3, 4, 5 filhos, raramente com menos de 3. Bem, a pergunta que temos que nos fazer é se essa família clássica continua a existir. De acordo com cifras da OECD, a Organização dos Estados para o Controle Demográfico, que é uma organização das Nações Unidas
que estuda sistemáticamente os deslocamentos, as migrações, as composições familiares, e faz estudos de retrospección, o sea, cómo aconteceron las cosas en las últimas décadas, y proyecta prospectivamente eso para establecer políticas o aconsellamiento de políticas públicas de acompañamiento de las transformaciones que se producen en las sociedades y en los diferentes lugares de la distribución de los humanos en el planeta. Últimamente esa organización ha tropezado con algunos feitos, algunas situaciones extremadamente dramáticas, nunca antes vividas pela humanidade. No año de 2015 hubo 65 millones de refugiados en el planeta, por razones de fome, por razones de persecución política, por razones de guerra, etc. 65 millones. Pensen que, sei lá, o país de onde eu venho, Argentina, tem 40 millones, o sea, es un país y medio. Oye, digo esto para que saibamos que hay transformaciones sociales muy fuertes. Entre ellas, a transformación de la familia. Emilio Durkheim, un sociólogo, tal vez o fundador de la sociología científica, que trabajó en el inicio del siglo XX, él hizo análisis de lo que en aquel momento se conceptualizaba como familia. Y la familia era conceptualizada sobre una forma de lazos de reciprocidad, o sea, cuando él hace algo por otro se ve obligado a hacer algo por mí. Que no residían solamente en la consanguineidad, esos lazos de reciprocidad, sino una especie de contrato social que se hace entre partes por razones diversas. Algunas de esas razones son la orden de los sentimientos, o amor. O amor cría un lazo que puede se transformar en un contrato de reciprocidad, o no. Nem sempre o amor leva a ese contrato de reciprocidad. Mas eso que se llama familia incluye un contrato de reciprocidad. Por eso establece reglas de hereditariedad, dos bens, de distribución dos bens, de derechos sobre los hijos, y define los límites de eso que se llama familia. La familia en la época de Durkheim era una familia, él le dice, más reducida que la familia clásica o de antigüedad. Vean solo que la familia clásica o de antigüedad tenía una dúcia de hijos. Algunos restos de ese costumbre ainda viven. Algunos de vosotros, los más bellos, no levanten la mano para no se identificar, mas deben tener familias de 4, 5, 7 irmãos. Eu sou un resto disso, eu tenho 5 filhos, una antigüedad. Porque es evidente que la familia se ha reducido. Bueno, Durkheim absolutamente se preocupa, vean, son el inicio del siglo XX, con la reducción de la familia. Porque de 10, 8, 10 filhos, pasóse a 5 filhos. Naquela época.
porque ele estaba falando das familias de Centro Europa, do mundo occidental. Y él ya se preocupaba con eso. Y efectivamente a familia foi-se reducindo. A quantidade de membros é menor. E as fronteiras são mais estreitas. As fronteiras da reciprocidade. Quer dizer que, se antes a gente se via obrigado a asistir a un primo segundo que estaba en apuros, hoy en día no. Primo segundo. ¿Por qué que vos me preocupás? Bastante preocupación tengo con los primos primeros. Si es que llego a tanto, porque es mejor, es apenas un tío que falló y veio me pedir dinero. ¿Qué te parece? Nunca va a te devolver. Esa es una respuesta que denota falta de reciprocidad, porque no es porque va a devolver o no va a devolver. La reciprocidad, como regla, que después fue retomada por Lévi-Strauss, como regla del lazo social, no implica que otro devuelva. Cuando como marido de vocês o a mujer de vocês establecieran un contrato de reciprocidad, eso no implicaba o detalle de que si yo te doy 5 besos, tú tienes que me dar 5 besos. Ninguém conta os besos, ¿no es verdad? Ni los besos, ni todos los tipos de asistencia recíproca. O sea, como yo te cuidé cuando estabas no hospital, ahora para establecer a reciprocidade en términos que yo entendo, eu vou adoecer e vou me internar no hospital para que te veja na obrigación de me devolver o que eu te emprestei. No es así que funciona, ¿no es verdad? Reciprocidade es un concepto complicado, más que incluye sentimientos, representaciones de otro, y que está apoyado en una ética. ¿Por qué que es a ética? A ética es se hacer responsable de las consecuencias que meu acto tem sobre otro. Eso es ética. Es muy simple. Es simplemente me hacer responsable das consecuencias que meu acto tem sobre outro. É muito simples, mas requer ter um conceito ou outro. Se a gente não tem interiorizado esse outro, essa frase não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, para haver uma ética, tem que haver um outro interior. Ou seja, eu tenho que ter uma representação do outro que implique todo o que o outro pode significar. E o outro significa muitas coisas. Por exemplo, o outro tem formas de saber que eu não sei. Eu tenho essa netinha aqui. Bom, ela vai saber coisas que eu nunca vou chegar a saber. Porque ela vai viver num mundo que vai fabricar saberes que eu não vou ter acesso a eles. Então tenho que lhe dar a chance de que ela aprenda esses saberes que não me são próprios. Essa é a generosidade mínima que se espera dos pais em relação ao saber dos filhos, que lhes permitam construir un saber que está além do saber propio. Para eso es necesario que los pais no se sientan humillados por no saber, por ejemplo. Eso forma parte de eso que se llama o conceito do outro. También eu tenho que saber que o outro tem sentimentos. Y que esos sentimientos son diferentes dos meus.
Es claro que un filho va a amar una mujer que uno va a amar, porque si no va a ser un problema, si amamos a México. Entonces, digamos, a direccionamiento y vectorización de los sentimientos y los lazos que se producen, que son diferentes los dos. Es decir, minhas filhas, tengo 4 filhas, que escolheram como parceiros homens que, no meu conceito, nenhum está à altura de minhas filhas. Como é lógico, porque o melhor homem que elas poderiam ter sou eu. Mas há uma lei, um tabu, que se chama o tabu do incesto, que organiza a circulação desse outro por outros lugares que não é só meu domínio. Então vejam só que ter um conceito do outro é complicado. Interiorizarlo é complexo. E colocá-lo en ato, en función, de modo de respeitar o que esse outro sente, pensa, a sua lógica, seu modo de saber, implica um trabalho enorme. Os pais sabemos isso, porque somos responsáveis de transmitir a nossos filhos esse conceito de outro. E temos que transmitirlo dando o exemplo, ou seja, mostrándole que nós sabemos tratar eso que se llama otro, la pessoinha dele. É assim que se transmite. Não há nenhum livro que diga como transmitir isso. Não há nenhum manual. E olha, então escrever muitos manuais. Todos fracassaram. Había un manual de mi época juvenil, era se llamaba O Manual de Criação do Dr. Spot. El Dr. Spot era un famoso pediatra norteamericano que era un manual donde indicaba qué tipo de respuesta había que dar a cada pregunta de las crianzas. Manual gordo, ven, porque imaginen, para recopilar un buen número de preguntas que las crianzas pueden hacer, él fue un suceso, porque claro, imaginen, un manual que ofrece a solución todas las respuestas que a gente tiene que dar, es fantástico. Duró, fue bestseller durante 2 o 3 años. Hoy ninguém más lembra de él. 2 o 3 años después, ninguém más lembra de él. ¿Por qué? En fin, cuando o filho pergunta, se a gente diz, espera un momentinho que vou ver no manual o índice alfabético. Entonces, ya fica descualificada a transmisión. Apenas se ir a ver eso, hacer ese gesto, descualifica. El pai no sabe nada, porque es necesario para la transmisión que el pai sea reconocido como alguien que sabe que es un otro. Es un no fundamental que establece a posibilidades de lazos de familia, lazos de parentesco, que se constituyan como verdaderos lazos sociales, que enlacen a personas. Ese tipo de lazos que, a pesar de que la geografía posa nos separar, porque hoy en día viajar es muy fácil. En apenas 4 o 5 horas podemos estar no otro lado del planeta. Digo, si formos pelo casquete polar, en
en 7 horas estamos en Tokio. O sea, ya la antípoda. Es tan fácil que nos deslocamos enormemente. OECD, esta organización de las Naciones Unidas que yo les mencionaba, hizo un estudio que demuestra que aproximadamente un 13% de la población mundial está en constante movimiento geográfico. Impresionante. No quiere decir que está migrando, que está en movimiento. O sea, está viajando de un lugar a otro, no importa si de carro, de avión, de tren, de barco, mas está viajando. Quiere decir que es para dudar si continuamos siendo una sociedad sedentaria, porque parece que somos nómades nuevamente. 13% es mucho. 13% de la población mundial es 1 billón de personas en movimiento, viajando de un lugar a otro. Y eso quiere decir que no son siempre los mismos. O sea, llegar a un lugar y ahí son otros los que viajan. Quiere decir que una enorme proporción de la población, si no está viajando en esa hora, la hora siguiente puede estar viajando. No es lo que les acontece a ustedes. Si están viajando. ¿A dónde que vamos a ir ese fin de semana? A 500 kilómetros es muy perto. Es decir, lo mínimo para valer la pena tiene que ser una viaje de 2.000 kilómetros. Sí, estoy brincando un poco con las ideas, más para que se vean cómo a intensidad de traslado muda y contribuye a mudar eso que se llama familia. Entonces, la familia comienza a se dispersar. O nacimiento da internet y las comunicaciones por Skype, por MSN, todos esos sistemas de comunicación, la formación de grupos, parece haber sido algo extraordinariamente necesario para una sociedad que comienza a se dispersar nas suas unidades de enlace. Yo lembro que en la década de 90, que ya mi familia comenzó a se dispersar, uno moraba en España, otro moraba en Estados Unidos y dentro de Brasil. Uno moraba en São Paulo, otro en João Pessoa. Cuando apareció Skype, yo fiqué tan feliz. Porque, claro, si podía me comunicar con él, entonces parecía que estábamos en presencia uno de otro. Aliás, en tiempo real, porque permite una circulación de sentimientos mucho más actualizada. No es a lembranza de que yo amé, yo amar. Claro, tiene seus límites. Un casal matrimonial, cuando uno mora en un extremo y otro mora en otro, en alguna medida se trata la memoria de amé. Una cuestión sexual, como dice claramente. O sea, a Internet no resuelve la cuestión sexual no campo do amor. Puede resolverla de otras maneras, que no es no campo do amor. Si se separa amor y sexo, a Internet es muy útil. No recomiendo, mas en todo caso, si quieren apelar a esa solución, cada uno sabe lo que hace. Mas tiene que separar sexo y amor. Porque, digamos, si ellos están juntos, a presencia de otro es insustituible.
Vean só como se transforman os elementos de enlace na familia. Y cómo la familia comienza a ver otros dispositivos que pasan a formar parte de ella. Porque a gente faz a conta. No, vou ter que passar fazendo um doutorado 6 meses em Paris. Ah, mas temos o Skype, não te preocupes. En todo caso, si no alcanza con Skype, nos hacemos una escapadinha con, no con otro, con un avión que nos lleva a París en 11 horas. Antes precisábamos para llegar a París humano, o de navegación, la mejor de las hipótesis, 4 meses. Ya con barcos muito velozes do início do século XX e da primeira metade do século XX eram 30 dias. Não sei vocês, mas meus pais viajaram ainda à Europa de navio. 32 dias de travessia. Fantástico. 32 dias para voltar. Imaginem, é decir, eu perdi de verlos durante 4 meses, porque para ir a Europa, para valer a pena, tinha que ele ficar 4 meses en Europa. Além do mais, iam viajar en Europa de tren. E os trens não eram o trem bala. Era un tren que o promedio de marcha era 50 km por hora, que era uma luz. Bem, quer dizer que há muita coisa que se transformou e que a internet começou a fazer parte de nossa vida em vários sentidos. Em primeiro lugar, em tornar menos dramática a separação. As separações parecem ser menos dolorosas. Mas isso não implica que não signifique uma ferida. Nós bem sabemos que as separações, por mais que sejam transitórias, deixam marcas. E não há como. E isso se nota muito nas crianças. Os adultos aprendemos a ocultar essas marcas. Ou a fazer de conta, negar, a fazer de conta que elas não são tão dolorosas. Mas quando vem nossa mulher, digo desde o lugar de homem, nossa mulher a nos comunicar que decidiu fazer um doutorado, pelo qual ela vai ter que passar 6 meses na França. É algo mais que uma incomodidade que a gente sente. A gente se pergunta, o que vai ser de mim esses 6 meses? Porque por mais que possa dar um pulo a Paris, e por mais que esteja a internet, vocês sabem que o amor, como bem o define um escritor amigo meu, muito meu amigo, Marcelo Cunha Carneiro, ele diz, o amor é juntar os pés. Juntar os pés, isso é o amor. Acho maravilhosa essa definição. Juntar os pés, claro, de noite. Então, como é que se faz para juntar os pés no Skype? Não dá. Não dá. Então, eu, por mais que considere que o nascimento dos veículos de comunicação via internet, via informática, tem sido de grande benefício para permitir que a circulação social que caracteriza a vida pós-moderna se torne menos dolorosa. Mas é evidente que, e este é o ponto central, não é por essa via que eu posso transmitir, manter vivo, com suficiente vigor,
hizo que se llama otro. Ese otro, en esa aceleración, esa transformación, ese encollimento da familia que é propio da posmodernidade, encollimento que tem tudo a ver, é claro, com o sistema de distribuição das possibilidades de sobrevivencia, que obrigan a uma circulação e a viajar muito mais do que se fazia antes, assim como os nómades tinham que ir a buscar os territorios onde podían colher frutos, porque se acababan aquí, tenían que pasar para lá, así tenían que se deslocar, y por eso eran nómades. Así nós tamén, hoje en día, na posmodernidade, temos que ir en busca deses frutos, porque aquí acabou. O modo en que acaban os frutos non é o mesmo. O que acaba é o dinheiro no bolso para ir ao supermercado. No supermercado há frutas, porque non teño como comprarlos, sino vou atrás do traballo, do emprego, da produción posible en tal lugar. Quer dizer que estou obrigado a migrar. Se vocês me perguntan a mí que estou facendo no Brasil, eu tamén me pergunto o que estou facendo no Brasil. Non porque non goste, teño netos, filhos brasileiros, muller brasileira, mas eu non sei se non tivese sido empurrado por certas circunstancias, por aí estaría morando en Buenos Aires, e danzando tango ainda. Entón, ben, quero dicerme, son forzas poderosas que nos empurran a circular e que tornan máis frágiles e máis complexos os lazos familiares. Qual é a mãe de primeira viagem que non se queixa cando ten a mãe distante de non ter a mãe por perto? E claro que sí, porque contar con a experiencia da avó para criar o filho era fundamental. E non había manual que sustituíse iso. E hoxe en día, iso se sustituye con unha serie de reglas de puericultura, mas as reglas de puericultura son reglas que organizan a alimentación, a higiene, os horarios, a organización da vigilia e do descanso, mas non organizan a relación, non organizan a transmisión dos gestos de amor, de comprensión, de interpretación, non organizan o saber sobre o outro, non organizan iso que se chama outro. Entón, claro, como a familia se tornou menor e tamén máis dispersa, aparecen instrumentos electrónicos que tentan suplir, facer unha especie de complementación ou pelo menos de substitución de iso que falta, ese outro que falta aí, entón colocarlo de algún modo. E aí a industria informática ten producido unha boa cuantidade de software para darle ás crianzas un outro, claro, non podía ser de outra maneira, prefabricado. Un outro que, apertando 5 ou 6 botões, aparece aí. Con o cual, a crianza pode viver na ilusión de que o outro real, o pai e a mãe, non son necesarios.
porque no fin das contas eu tenho un artefacto que é só apertar o botón e o outro aparece aí, de verdade. E é uma grande vantagem, além do mais, para os pais que carecen de tempo, porque além do mais, como a questão da sobrevivencia tem se tornado difícil, por uma série de motivos económicos que não vamos a analizar aqui, da Organização da Economia Mundial, então os pais se sentem aliviados quando, con menos culpa, cuando pelo menos poden dar ao filho un boneco, no sentido, aí sí se usa a palabra aquí tamén para designar o esquema de un libro, ¿verdad? Un boneco, que quer dizer un diseño de como vai ser distribuído gráficamente o texto. Entón, dar un boneco, que non é exactamente outro, mas un boneco do outro, algo así como un guía. Mas as crianzas acreditan no que os pais les dan, e o que os outros socialmente les transmiten. Entón vamos ver algúns deses pequenos artefactos do outro que a internet fabrica e que coloca a disposición e que as crianças usan. Depois vou les contar, depois ainda vou falar máis un pouco, vou incomodarnos un pouco máis, e vamos a analizar, vou les contar o que acontece con unha crianza que atravesa por ese modelo de outro. Podemos Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do?
Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Baba finger, where are Un aplicativo norteamericano que circula en inglés, no está en otra lengua. Las figuras, interesante, porque todas esas figuras que son de diversas etnias, todas hablan inglés. Es impresionante como otro noso oye inglés. E no británico, porque no falan, vocês devem ter, quem conhece inglês, sabe que eles estão falando em norte-americano e não em inglês. Es decir, desde muito cedo, as crianças son inducidas a se representar no discurso social en determinada lengua. Isso é o que se chama língua materna. Qual é a nossa língua materna? É muito difícil responder. É algo que não tem resposta. Porque a língua materna não é o idioma original da mamãe. É aquela língua a qual a criança fica exposta desde muito cedo. Estes aplicativos expõem a criança desde muito cedo à língua inglesa. O que talvez seja uma vantagem, porque o mundo futuro provavelmente só fale em inglês. Pelo menos é o projeto que está colocado aqui em jogo. Eu não sei se eu quero que meus filhos falem só inglês, mas em todo caso, vou lhes contar mais tarde, quando terminemos de ver pelo menos outro vídeo, uma criança pseudo-autista, mas que parecia autista porque só falava inglés. Imaginen, não sei se vocês tiveram a experiência ou o relato de alguém de o que é estar sozinho em Checoslováquia. O checo é uma língua para nós absolutamente incompreensível. E duvido que aqui alguém saiba falar uma palavra em checo. Bom, eu tive a experiência de estar em Praga sem saber uma palavra de checo, e na época em que os checos não sabiam inglês, porque falavam russo. A outra língua deles era o russo, igual que agora na nossa outra língua é o inglês. Eles odiavam os russos, mas isso não impedia que falassem russo como a outra língua. E realmente me senti desamparado, porque não sabia como me fazer entender, como me representar. Para lhes dizer que eu queria tomar um metrô que me indicasse aonde ficava a estação do Rio, que eu dizia Volta, eles não entendiam para nada. E então eu tive que dizer Rio, Rio.
y así entenderan, claro, moría terrible, si que eu quería ir a una estación de metro. Se facer entender pelos pais que não falam inglês. Quando a criança ficou exposta só à língua inglesa pela via destes artefatos, para a criança é um desamparo. Então ela pode vir a se retrair com os pais, porque eles têm um outro que os cuida melhor que os pais. Esto es ironía, claro. Vamos a ver cómo ese otro cuida. Después ven un joguinho, digo que continúa, después de un joguinho, las crianças pulan en diferentes lugares. Unas van carrusel, y cuando o caballo de carrusel, claro, fingidamente, no sé, falsamente, con una mecánica, mexe a cabeza y faz... Y las crianças salen todas corriendo y se machucan. Entonces las tienen que aprender que ese es apenas un otro que es fabricado por un artefacto, por alguien humano que no va a hacer daño. Entonces pasan después por otra figura que también nos asusta, de un modo de combater a fóbicas. Segundo, se cobra ese modo de perdón. O que no fabrican estas cosas es un otro. Y por eso también no pueden fabricar una ética. Porque, ¿cómo saber las consecuencias de mi acto sobre otro? ¿Cómo me hacer responsable las consecuencias de mi acto sobre otro si yo no tengo otro real en mi vida que fabrique no meu interior esa instancia que se llama otro? Si ese otro es apenas un artefacto que es activo cuando yo quiero,
ese otro no se interioriza. Eu vou lhes perguntar uma coisa: alguém se atreveria a propor para as pequenas crianças, porque estes são vistos por crianças de 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos. Depois eles perdem interesse por estes e eles ativam aplicativos mais violentos. A partir dos 6, 7 anos, os que preferem são os de terror, e depois os que preferem e eles ativam são os de quanto sangue são capazes de derramar do outro. Essa é mais ou menos assim. Se contabilizam quantos mortos há, ou quantos lugares impossíveis têm sido develados. Bem, mas quem é que poderia, brincando assim naturalmente como nós costumamos fazer, sentados no chão, pegando um carrinho, pegando tinta, quem seria capaz de lhe propor algo mais atraente que estes desenhos? Eu me declaro incapaz. Porque eu posso pegar um carrinho e fazer rum, 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 mas ele é toda uma montagem. Tem gente que trabalha em cinema, não é verdade? E que fazem montagens maravilhosas, como é, perfeitas. A sequência é impecável, as cores são maravilhosas, a realização é perfeita. É como quando a gente vê no cinema esses amores perfeitos. Que inveja que não dá. É decir, esse beijo de Tom Cruise, na atriz de turno, a atriz desmaia, quem é que se sente capaz de produzir um efeito semelhante? É evidente que a imagem composta por toda essa tecnologia nos supera enormemente. Os pais ficam derrotados. Qualquer coisa que o pai for propor, de, sei lá, fazer navegar um veleiro na fonte da praça. Vocês vão a praças e parques, seguro. Às vezes, com neto, com filho. Vocês não perceberam que já não tem mais veleiros pequenos, construídos com velas que navegam na fonte das praças? Não tem mais, Eu não vi mais, nunca mais. Era uma brincadeira muito comum na minha infância, seguramente na de muitos de vocês. Não tem mais por quê? Porque eu posso criar um cenário, uma tela de televisão, uma tela em casa, que reproduz isso de um modo muito mais perfeito, muito mais atraente, com a montagem com os recortes, que só dá lugar aos movimentos felizes. E não preciso nem me molhar, nem passar calor, nem caminhar, nem suportar os mosquitos. É decir, há uma substituição através da produção de imagem que ganha em qualquer dimensão da realidade que somos capazes de colocar em cima. E é por isso que os pais se declaram derrotados no brincar com os filhos antes de tentar e lhe dar o iPad. Eu vou lhes contar, para concluir, um caso clínico. Um caso clínico que não tem nenhuma patologia que figure nos manuais psicopatológicos. É um menino que tem 3 anos e 1 mês,
chega a meu consultorio porque ele só fala inglês. E os pais não sabem falar inglês. E ele nunca foi exposto ao ensino do inglês. E na família ninguém fala inglês. E ele não tem a mínima ideia de por que ele fala inglês. Acabo de projetar alguns dos aplicativos que ele sabe baixar e baixa por conta própria no iPod. Os pais não têm tempo porque trabalham muito e trabalham muito para assegurar o futuro desse filho. O problema é que o futuro desse filho, se ele não incorporar um outro que não fala inglês, ele está frito. Porque ele não poderá encontrar uma maneira de se representar no outro. E eu, que falo inglês, começo o tratamento com ele em inglês. E pego os aplicativos, não digo tire neles, porque o pouco de outro que esse menino conseguiu construir está situado no artefato. E se eu lhe tiro o artefato, ele não tem nada com que se representar. Ele que foi diagnosticado como autista, que não é autista, para nada, porque ele dialoga con esos diseños y ese brinquedo, con una, digamos, habilidad, como a disposición y con una afectividad de embellar. Así como si a gente estivesse, digo porque aquí tem mayoría de mujeres, apaixonado por Tom Cruise. Es decir, vocês podem estar perdidamente apaixonadas por Tom Cruise, mas a vida de vocês não vai mudar nada. E com vocês, no campo do amor, não vai acontecer nada. E vocês com Tom Cruise não vão construir família nenhuma. Então, este menino tem um outro que é tão pequeno, estreito, com uma significação tão fixa, que somente posso usarlo como ponto de partida para que ele perceba que há outra língua que representa um outro que pode lhe oferecer não as mesmas coisas, sino outras coisas que são no campo do laço social e no campo da reciprocidade. Reciprocidade que ele, de esse artefato, não pode esperar nunca. Isso que tinha para lhe dizer.